Olá, eu sou o Nick Ellis. Eu sou o André Fogaça. E eu sou o Bruno Inácio. E nós estamos aqui para mais uma edição do Sync, hoje falando sobre a CES, Consumer Electronics Show 2023, o maior evento de tecnologia do mundo. Depois de uma folga que a gente não tirou, mas a gente deu uma folguinha para vocês que estão ouvindo, porque a gente parou no finzinho lá de dezembro e tá voltando agora. A gente tá gravando isso no dia 23 de janeiro, quase no finalzinho de janeiro, né? Exatamente. Eu não parei mesmo, fui lá pra CES em Las Vegas, estava por lá presencialmente, né? Você viu chover no deserto, hein? Eu vi, dessa vez foi a primeira vez em, 6 CES. Mas você teve uma sorte, porque teve uma CES, eu não sei se foi 2019 ou 2018, que choveu e faltou luz. Bom, isso aí eu nunca vi nada parecido. Como deve ser a maior feira de eletrônicos sem elétrons entrando. Imagina. acaba tudo. Né? E aí, o que faz agora? Fica tudo... Não tem vela. Não tem vela, entendeu? E o pessoal depende muito, né, de Wi-Fi lá pra rodar tudo dentro dos estandes, basicamente. Não tem Wi-Fi também, né? A feira tem que parar, não tem jeito. Bom, como o próprio Nick já disse, né? O Olhar Digital estava lá cobrindo a CES em Las Vegas. O nosso queridíssimo Nick estava lá presencialmente cobrindo o evento. E como é o tópico desse papo de hoje, vamos só dar uma pinceladinha, né? Ô Nick, o que é a CES, afinal, né? Qual a importância desse evento? Não, primeiro, o que significa CES? Eu sei que isso é uma coisa boba, sigla, mas às vezes não. Porque CES é uma sigla, que nem, sei lá... FBI. FBI tem um significado. O que é CES? CES significa Consumer Electronics Show, ou seja, é um show, um evento de produtos para o consumidor. Ou seja, a gente não está falando aqui de business to business. Por mais que tem, né? Até tem. Mas o foco ali realmente é o consumidor. É a gente, é você que está escutando, né? E ao longo da história da CES, uma série de produtos muito icônicos foram apresentados na feira, como... A gente chegou a fazer um podcast sobre isso, né? Acho dos que principais. Sim. A gente falou, só pra te citar algumas coisas aqui de cabeça, né? Tem o DVD Player, foi lançado na CES. As TVs 3D foram lançadas na CES. Antes mesmo da E3 surgir, né? A gente já falou isso em um outro programa aqui. Os lançamentos de games aconteciam dentro da CES. Então teve vários consoles que foram apresentados na CES. Antes dessa feira se tornar tão grande, a área de games se tornou tão importante que acabou virando uma feira à parte. Que é a E3, né? Que é Electronic Entertainment Expo, que é a exposição de eletrônicos de entretenimento. Porque não era bem era videogame, mas era eletrônico de entretenimento, que aí poderia ser fliperama, né? Uma série de coisas a mais. Mas tem, eu vou fazer uma vírgula aqui que você vai ficar bravo comigo. Não vou. Mas tem alguns... Desculpe por não ficar bravo comigo. Por exemplo, em 1981, o grande lançamento da CES foi o CD. Sim, o CD. A Sony e a Philips lançaram o CD Player. Olha aí, gente, o Compact Disc que foi lançado na CES. Exatamente. CES é a história, né? Inclusive o nosso grande e saudoso Etevaldo, né? Ele grande jornalista, ele estava em todas. E no começo a CES ela acontecia, tinha 2 edições por ano, tá? A edição de inverno, que é essa que a gente conhece, que, apesar de estar no verão aqui no Brasil, exatamente, lá no hemisfério norte é inverno. Então, é essa edição que durante muito tempo aconteceu em Chicago, e aí depois ela passou para Las Vegas e agora ela acontece exclusivamente em Las Vegas. E também tinha CES de verão, que era teve Nova York, em Chicago, né? E teve em Nova York, exatamente. E não existe mais agora, então a gente tem essa única CES agora. Eles tentaram fazer uma CES Xangai, né? Uma CES na China, só que infelizmente foi bem no ano da pandemia e só teve uma edição e nunca mais teve. Então... E aí teve, voltando 10 anos antes, em 1970, foi a CES que mostrou ao mundo o videocassete. Enfim, olha só. O assunto aqui não é a história nesse ponto, mas... em 1970 também teve uma outra coisa muito legal que foi apresentada ao mundo, que foi Nick Ellis. Nick Ellis? Você estreou. Estreiei, exatamente. Estreiei em 1970, gente. Mas como jornalista de tecnologia demorou um pouquinho mais. Que bom, você não saiu com um bacharel do ventre de sua mãe? Não saí falando já, isso é tudo boato, tá? Não saí, catando os gadgets, assim, não aconteceu isso, tá? Isso é só a lenda urbana. Agora, De Volta para o Futuro, né, presente, na realidade...
a CES não aconteceu durante a pandemia e esse foi a primeira edição presencial, é isso aí, Nick? Não, ano passado eles fizeram uma edição meio que remota, então tinha gente lá, tá? Tinha feira, a feira tava rolando, tinha pouca gente lá, mas a maior parte da cobertura foi remota. Pouca gente e poucos expositores poucos até. expositores. Tanto que muitas ficou nessa vai, não vai, porque muitos expositores falaram, não vou. Porque tem risco de pandemia, tem risco de doença. Só pra lembrar... E eu lembro, a gente não tava nessa presencial, mas eu lembro que eu vi, por exemplo, a LG, ela tava lá no ano passado. Só que o stand dela era um chão de madeira. Porque tinham QR Codes pra você ler, e aí no aplicativo do celular subia uma realidade aumentada pra ver a TV. Ou seja, até tinha a parte física, mas sinceramente, desculpe LG, enfim, mas... É triste, né, você ver uma feira que você tá vendo por um negócio virtual, mas você tá lá, sabe? Sim. É estranho, mas né? eu achei que eles conseguiram fazer bem Esse ano voltou a ser full, né? Full. Sim, mas continua com a parte remota pra quem não tava lá, o pessoal pode continuar... Claro, você aumenta o público, né? E lembrando, né, você não falou, mas a CES, você falou no boletim quando você apareceu lá. A CES, ela não é aberta ao público. Não é. Se eu não trabalhar, se você não trabalhasse como imprensa e nem como uma das empresas do meio, tipo Samsung, Sony, enfim, você não tem nem como entrar, nem pagando. Não existe essa possibilidade, né? Sim. Diferente da E3. A E3 ela é aberta pro público, né? Parte dela é aberta. Exatamente. Isso você pode, né? Se você for um interessado, assim, estiver pensando em entrar nesse mercado, você consegue se inscrever lá. Mas tem que ser ligado no meio, né? Representar uma empresa. Sim, exatamente. Tem que ter uma empresa. Não pode ser tipo, tô de férias aqui em Las Vegas, não, tá aberto ali, deixa eu entrar. Deixa eu ver o que tem nesse negócio, né? Exatamente. É bem lembrado, Fogaça. Fora o fator presencial de novidade dessa edição, o que rolou de diferente aqui, Nick, em 2023, né? Em comparação com as edições anteriores, o que a gente viu de surpresas ou expectativas que não apareceram, ou de... Quais são os destaques? Pois é, a gente vai falar bastante sobre vários destaques aqui sobre o melhor da feira, mas eu posso dizer que a CES, ela sempre tem, tipo, alguns temas que você não sabe antes, você pode até imaginar e prever, mas depois da feira fica bem claro, assim. Então, tipo, algumas outras feiras foram muito focadas em dispositivos com conectividade com Alexa, por exemplo, ou Siri, ou assistentes digitais, e nessa eu senti que essa foi a CES da inteligência artificial. Então, a gente tem vários produtos dos mais variados tipos que usam recursos de IA para poder oferecer uma experiência melhor para as pessoas. E aí a gente está falando desde carros, né? Dispositivos wearable que acompanham a sua saúde, robôs, muita coisa, tudo meio com a inteligência artificial meio que por trás ali, dando uma nova visão para um produto que já existe. Então, por exemplo, a Samsung, por exemplo, apresentou um forno no qual ele tem várias câmeras e sensores, então ele sabe exatamente o que você está cozinhando ali e ele já se comunica com a máquina de lavar para ela já preparar um ciclo de lavagem adequado para o que você está cozinhando. Então as coisas já começam a ficar tipo uma coisa ajudando a outra, tudo com o objetivo sempre de facilitar, né, a vida do usuário, né? Então são recursos que podem fazer diferença no dia a dia e na vida das pessoas mesmo, na praticidade, né? Só fazendo um adendo, na verdade, se essa CES foi a CES da inteligência artificial, eu sinto que 2022 foi o ano da inteligência artificial, porque rolou muita coisa envolvendo inteligência artificial, desde o Midjourney até no final do ano, começo desse ano, o chat GPT. Pois tá em todas. Tá em tudo, cara. E as empresas estão investindo nisso. E aí, aquela coisa, né? Se a gente tem acesso a esses produtos a preços módicos, porque alguns são gratuitos, outros você paga, mas não é muita coisa, né? Um Midjourney da vida, que você tem aquele custo de crédito. Imagina a que ponto tá uma empresa que investe milhões nisso. Sim, o Midjourney eu paguei $10 por mês ali durante alguns meses para brincar, basicamente. Para usar umas fotos bonitinhas. Agora imagina quem consegue reverter isso em lucro, como uma Samsung da vida, uma LG. Não é à toa que a Microsoft, por exemplo, hoje eu estava vendo que a Microsoft está investindo $10 bilhões
milhões de dólares na OpenAI, né? Que é a empresa que fez o DALL-E 2 e o ChatGPT. Então, tipo, tá todo mundo focado nisso, né? E em saber, de repente a Microsoft tá olhando para isso e falando, esse aqui é o pulo do gato para eu transformar o Bing no que é o Google hoje. Então, tá todo mundo querendo, né? Uma fatia do mercado do outro e a IA pode ajudar nesse sentido, né? Mas assim, voltando para o que você perguntou do melhor da feira, eu vou começar citando o D, o carro da BMW, e tipo... Esse carro, assim, desde o evento dele, que foi tipo o evento, eles produziram um comercial de estilo Hollywood, eles chamaram o Arnold Schwarzenegger pra ser o garoto propaganda. Dentro do evento apareceu o Knight Rider, né, a super máquina, e o Herbie, né, se meu Fusca falasse, exatamente. Então, tipo, né, você vê que a BMW ali não poupou esforços pra chamar atenção pra esse carro. O foco dela foi justamente num público que talvez não seja do carro. Exatamente. Né? Pulando pro entretenimento, né? Eu, por exemplo, eu gosto de carros, né? Mas se eu não tivesse nem aí pros carros, eu estaria bem interessado nesse carro por toda a tecnologia que ele tem embarcada, né? Ele não só ele é um assistente, ele tem uma Siri, uma Alexa dentro do próprio carro, que é o D, né? Você conversa com o carro, mas ele tem um detalhe bem interessante, que é um vidro frontal, né? O para-brisa com realidade aumentada. Então ele consegue criar uma grande tela, não só no painel, mas também usando o vidro. Então isso é uma coisa muito legal. O para-brisa vira opaco e você não vê o lado de fora. Não vê o lado de fora. Esse painel, ele é um painel, como você falou, ele vai chegar ao produtos da BMW, né? De repente o D não vai ser lançado tão cedo. Pelo que eu entendi, o D, ele é um pacote de protótipo de muitas ideias que vão para outros carros. Exatamente. É meio que colocou tudo no mesmo saco ali. Exatamente. E aí jogou a ideia. Tanto que a parte dele deixar opaca, você só conseguiria fazer isso quando o nível 5 de carro autônomo tiver ainda. A gente tá um pouco longe disso, né? Mas pedacinhos dele vão pra carros, assim, e no ano que vem já, não é daqui 30. Não é, exatamente. É 2025, 2024. 2025, exatamente. Ele tem esse negócio do painel com os 5 níveis de imersão, né? E aí eu não tô falando dos 5 níveis de direção autônoma, eu tô falando dos 5 níveis de sensação de imersão que você tem no painel do carro. Então, o primeiro é o mais simples, ele mostra um odômetro ali, ele mostra o velocímetro. O que o carro tem hoje, né? Exatamente. Mas ele usa, de repente, o vidro. Então, isso eu achei curioso. É legal pra caramba. Se você der parece Google, coisa de ficção científica, né? Mas pior que cara. Parece cyberpunk. Porque assim, o que me chamou a atenção é que a parte da frente do carro, o painel ali, não tem tela. Se você olhar, ele é tipo um negócio... É tudo uma tela. Pois é. Assim, a tela é o vidro, então é tudo heads-up display, né? Que é aquele projeção no para-brisa. Então, se você tá com o carro desligado, você fala, mas cadê o contagiro? Cadê o marcador do combustível? É tudo uma tela, projetado. Exatamente, é tudo projetado. E aí tem esse nível 5 também, que é o nível de imersão completa, que a tela ocupa todo o espaço do vidro e você não consegue ver nem a estrada. Então, esse nível ele foi feito para quando você estiver estacionado, aproveitando o entretenimento do carro, porque um carro desse, gente, não é só para ir para um lugar eu chegar no outro, ele é uma central de entretenimento. Você entra dentro dele, você vai ser entretido, entendeu? Vai acontecer um monte de coisas legais. A ideia é entrar no carro, brincar e quando você fala, olha, chegou. Sim. Cheguei no destino, cheguei no shopping, E aí é isso que eu falo, que ele só consegue funcionar quando tiver com o nível 5, que é o nível de... parado. É tipo um Uber, só que o motorista é o próprio carro. Sabe? Você senta ali atrás e não faz nada, você só chega no destino. Só que ele tem um detalhe que vai além. Sim, que ele é uma evolução legal. Do ano passado, né, Nick? Diz aí. No ano passado a BMW apresentou um protótipo que era coberto de telas e-ink, né? Do preto Kindle, e brancas. Lá, né? É uma tela tipo do Kindle, de um leitor de book. Na carroceria toda do carro. A carroceria toda do carro. Então ele poderia ficar branco, ou preto, ou cinza, ou ter vários tons de cinza, ou vários desenhos, e ele podia mudar, né? Esse ano eles conseguiram ir além, então eles conseguiram cobrir a carroceria completa de telas ink coloridas. Então, é muito impressionante. Eu fiquei do lado dele, sei lá, meia hora, só olhando ele mudar de cor. Porque fica os padrões, fica mudando de cor. São 32 cores diferentes. Sim, você pode colocar. Ele consegue fazer vários estilos e vários... e aí muda tudo, desde a calota, sabe? Uma parte
do vidro também, né, que muda. Sim, isso eu achei muito incrível. E o que é mais interessante é que, como se fosse um leitor de books mesmo, ele não gasta energia nenhuma enquanto ele não troca de cor. Ele só gasta energia. É elétrico, né? Exatamente. Ele só gasta energia se ele estiver trocando de cor. Como você só gasta energia no seu né? Kindle se você vira a página. Enquanto você tá naquela mesma página, ele não tá gastando bateria. Aí você fala, mas gasta bateria. É que tem muito além da página no Kindle. Tem a Wi-Fi, tem o processador. Sim, tem outras coisas que gastam energia. Tem mas iluminação, né? Pois enfim. Mas a tela não é uma das que gasta menos ou que não gasta, né? Então, por exemplo, eu acordei hoje, eu quero que o meu dia seja vermelho. Então eu mudo ele para vermelho, saio de casa, não preciso carregar a bateria, eu taco lá com a bateria completa, né? Então, com a carga completa, você não vai precisar gastar energia nenhuma dessa bateria para trocar de cor, a não ser que você queira, tipo, sair com o carro, tipo, você pode sair também, como se fosse um carro de palhaço. Imagina na o rua, dia vai mudando de cor, fazendo um monte o teu tricolor Fluminense. Nossa, eu pensei nisso for na jogar, hora. e aí você adesiva ele com a bandeira do time. Eu tava falando com o nosso editor-chefe André Luciano, a mesma coisa. Eu falei, pô, esse carro se fosse meu, ele ia ficar tricolor pro resto da vida e o teu ia ficar verde, do Palmeiras, né? Porque aquela coisa. Até um fanático riscar, hein? Já pensou riscar uma porra dessa? Nossa, imagina, o cara vai lá e risca Timão. Não, mas aí tem outro problema. É que assim, a gente tá entrando na seara dos problemas pra finalizar esse papo, né? Imagina o dia que você tá bravo no trânsito e quer mandar um recado pro cara que tá atrás de você. Nossa, você escreve uma mensagem fofa pro motorista. Não, isso aí a gente vai falar já de um outro carro que tem essa possibilidade. Imagina o medo disso. Já eu falo sobre essa possibilidade. Perigoso. Mas vamos falar um pouquinho sobre TVs, porque eu também vi umas TVs realmente de tirar o fôlego lá na CES, tá? As TVs são sempre... Carros e TVs são, digamos, os dois maiores pilares da CES hoje em dia, né? Porque, como o Fogaça falou, já teve vários tipos de lançamentos ao longo da história, né, da CES, mas hoje em dia... Mas sempre pra entretenimento, ou seja, TV, CD, que é música... exatamente. Ou jogo, né, que você falou antes de ter a E3. Exatamente. E aí, uma TV que a gente pode falar aqui que realmente é incrível é a TV sem fio LG M3, tá? De 97 polegadas, que ela tem o box Zero Connect, no qual você liga os cabos todos nesse box. Então ela só tem o cabo de energia. O único cabo dela é o cabo que vai para a tomada. O resto vem tudo sem fio. E você consegue uma resolução 4K com uma taxa de atualização de 120 Hz. Ou seja, sem cabo nenhum. Isso é uma coisa realmente incrível. E eu fiquei muito impressionado com essa TV. Tem outra TV também que... essa não tem cabo nenhum, nem o cabo de energia. Essa realmente é sem fio. É claro que essa aí, ela chama muito mais atenção porque não tem cabo nenhum. Mas a TV da LG, ela tem uma qualidade muito melhor que essa daí, né? Claro. Apesar de ser 4K também, enfim. Mas essa TV da Displace TV, ela tem uma coisa curiosa. Ela tem uma bateria que dura até 180 horas de uso e ela tem umas ventosas e ela pode ser pendurada na parede ou na janela. Lá na CES chamou muito atenção esse negócio da televisão pendurada naqueles estandes de vidro, não sei o que lá. Eu jamais penduraria uma TV que custa $3 mil na janela. E que não deve pesar... em lugar nenhum. Eu não e que não deve pesar 1,5 kg, né? Não é uma TV muito leve. Deve pesar uns 20 quilos lá. Exatamente. Pensando até na bateria, que a bateria é um peso considerável, né? Isso que eu tava pensando, né? A bateria não só aumenta o peso, mas... hoje em dia a gente tá acostumado... exato, a gente tá muito acostumado com TV muito fina, né? E essa TV, ela é mais um gimmick, né? Ela é mais uma prova de conceito, né? Digamos assim, de uma TV divertida. Eu acho que ela vai... Chamou muita atenção na CES. São coisas que você faz só pra chamar atenção na CES e de repente nem vai virar um produto. Eu fico imaginando que aí inverte a CES. Que eu fico imaginando que ela não é uma TV pra você colocar na sua sala. É uma TV pro hotel colocar grudada na janela e dar aquela sensação de TV que flutua, modernidade. Mas só pra isso mesmo. Sim. Porque eu prefiro realmente muito mais comprar, até por um preço parecido, uma TV da LG sem fio, que tem uma qualidade e não vai parar de funcionar do nada porque a bateria acabou, do que essa aqui, né, do nada, fala, ih, acabou a bateria, e pra carregar tipo agora? Assim, vamos pensar, você vai ter uma tomada perto da sua TV, isso aí mesmo que ela fique pendurada na parede, vai ter uma instalação por trás ali, porque... que você vai... Não é um grande problema ter um cabo de energia. Agora, os outros cabos, às vezes, são complicados, porque eles estão indo pro... Principalmente pra quem tem muita coisa. Imagina, você tem um videogame,
o negócio da TV a cabo, mais outra coisa. Já são 3 cabos HDMI com 3 cabos de força para cada um. Esse da LG, você consegue, pelo que eu vi, a mais ou menos até 10 metros de distância. Então você consegue colocar tudo num canto ali do 9 metros e pouco. E na frente deixar só a TV. É muito impressionante. E aí você fala, mas e o fio? Passa ele por trás, faz parede falsa com gesso, enfim, um painel. É muito impressionante. Lá no stand era uma coisa impressionante, porque você via a caixinha 9 metros de distância e você via que estava passando tudo com uma qualidade perfeita. Eu achei isso muito legal. E como você falou, essas TVs mais comerciais que podem, de repente, ser montadas numa janela, que podem ser usados por uma loja ou por um hotel. Tem uma outra muito divertida também da LG, que é a LG OLED T, que é uma TV transparente. E essa TV também chamou bastante atenção, tanto no boletim quanto nos nossos posts, tá? Ela é uma TV que ela usa uma tecnologia que a LG já apresentou em outros anos, que era aquela TV enrolável, lembra? Que descia toda e ficava enrolada numa caixinha lá embaixo. Ela usa essa tecnologia para esconder o fundo preto. Então, na hora que você quer, ela é uma televisão totalmente normal. Para dar contraste, né? Dá o contraste, dá tudo ali. Na hora que você quer fazer a brincadeira, você aperta um botão no controle remoto, ela baixa essa parte preta e você consegue ver o fundo atrás. E as imagens continuam sendo exibidas com todas as cores, enfim, continua sendo uma tela, entendeu? De alta qualidade, continua sendo uma TV OLED, mas sem esse fundo preto. E essa eu achei muito legal, porque ela oferece várias possibilidades interessantes. Por exemplo, ela ficar montada numa janela ou num vidro, e aí você consegue mostrar coisas que estão atrás daquele vidro, produtos, várias aplicações mais comerciais, tá? Pra você ter um negócio desse em casa. É o que eu imagino. É uma tipo, brincadeira, pra passar a mão atrás. Eu fiquei horas lá passando a mão atrás da TV. Eu fico imaginando o uso dela, tipo, no saguão do hotel, pra dar aquela cara futurista, com informações sobre, sei lá, passeios da cidade. Mas a LG, ela não impede a venda pro Nick Ellis, se quiser. Tá o dinheiro aqui, eu quero na minha casa. Exatamente. Entendeu? Eles vão vender ela pro público final, com certeza. Mas com certeza o objetivo tá mais pro corporativo, né? E também chamar aquela atenção na CS, né? Falar, putz, vamos lá no stand da LG, porque eles têm uma TV transparente. E não só isso, né? Se a gente voltar da LG, você que tava lá, você deve ter visto aquele corredor de OLED que ela criou. Nossa. Aquilo é pra corporativo, com telas de todos os formatos possíveis, criando uma imersão maluca, né? Aquilo, eu vou te falar que eu fiquei, muito tempo ali, mais tempo do que eu deveria, porque tem um monte de, não sei, são centenas de telas OLED curvas, e elas te dão uma sensação mesmo de que você tá entrando numa onda, assim, sabe quando você é surfista e você entra no tubo da onda? Então você vê aquela coisa te cercando, aquela sensação de imersão completa. Isso eu achei muito legal. A LG sempre capricha muito nos stands, né? E esse ano não foi diferente. E, enfim, vários outros carros que a gente pode citar aqui, tá? Teve o Volkswagen ID7, tá? Que foi o sedã elétrico da marca. E ele tem um detalhe curioso aqui, né, Fogaça? Ele usa... Pois é, porque assim, o que as empresas fazem para empresas montadoras, né? Sabe quando você vê o flagra do carro que não foi lançado ainda? Ele tem lá uns desenhos que o objetivo daquilo é te tirar a sensação de profundidade. Pra você não saber exatamente como é o design, que mudou, né, do carro. E aí ele mescla muito um desenho para que você não sabe se aquilo tem uma curva ou não, como é o corte da chapa. E isso sempre é feito, parece que uma onça, sabe? Com pintinhas, com não sei o quê. E aí ficava sempre aquela coisa, meu Deus, por que você não põe um QR Code que, além de fazer isso, você ainda faz uma propaganda do carro, né? E o que a Volkswagen fez? Fez isso. Ela mostrou um dos poucos carros elétricos, né? Não é a montadora com mais empolgada em carros elétricos. E no ID7, ela forrou o carro por fora por um QR Code. Que é justamente a ideia é essa. Mas assim, mas e daí? O que ele tem além de um QR Code, né? Porque podia ser um carro, um Fusca andando de QR Code, não mudaria nada. Ele é o primeiro sedã grande da Volkswagen com motor elétrico. Né, e não só assim, mas mais um elétrico, Fogaça? Tem bastante, né? Já tem BMW, Porsche, eu testei Porsche já, tem Bolt da Chevrolet, a Fiat tem, a Nissan tem, enfim, todo mundo tem quase. A Toyota quase não, mas enfim. As japonesas não são muito fortes. Não estão muito afim de carro elétrico. Daqui a pouco a gente vai falar de uma especial. Esse ele tem uma bateria de 88 kWh, que nem é muito grande. Por exemplo, o Bioetan que eu testei, ele tinha 93 kW, então é mais. Só que tem
detalhes do carro, otimizações, que até a gente brinca, né? Que lembra do iPhone. O hardware do iPhone, quando você compara com o Android, ele é sempre inferior, mas ele consegue mais. Ele tem um desempenho melhor. Uma sintonia com o sistema. Né? E é mais ou menos o que aconteceu. Com esses mesmos 88 kWh que no BYD Tank que eu testei, dava tipo 450 km, no ID7 dá 700, com menos energia. Sim. E 700 km, assim, num carro elétrico é coisa pra caramba. Sabe que é 700 km? É de São Paulo a Rio de Janeiro. Não, sem carregar. É mais. São Paulo a Rio de Janeiro 450. Ou seja, você praticamente vai e volta. Exatamente. Eu não sei, uma preocupação que sempre passa pela minha cabeça quando se fala de carro elétrico é justamente a autonomia. Quando é híbrido, pelo menos, você tem a segurança que a bateria acabou, você vai ter o combustível ainda rodando. Tem um motor a combustão ali. Exato. Agora, quando é puramente elétrico, ainda mais em países como no Brasil, que a gente não tem em todo lugar lugar para carregar o carro, é um pouquinho preocupante a autonomia. Em São Paulo, aí tem em todo lugar. Em São Paulo, de boa. São Paulo e Curitiba são cidades com mais carregadores rápidos. E tem a questão da estrada, né? Por exemplo, Rio e São Paulo tem a Dutra, você vai encontrar vários carregadores elétricos. Mas agora uma estrada, de repente, tá indo pra Porto Seguro. Alguns não funcionam. Eu já fiz um teste, porque eu fiz review de alguns carros elétricos, e tem um carregador em Guararema, perto de São Paulo, que ele tá sem funcionar há praticamente 6 meses. Tá. O cara fala que tem só pra chamar atenção e na verdade não tem. Mas diz aí, Bruno, qual que é a tua pergunta? Não, na verdade eu só tava falando que o tamanho da bateria é uma segurança, na minha cabeça, autonomia. muito é uma maior segurança pra você ter um carro elétrico. E pode ser um problema, porque quanto maior a bateria mais tempo pra carregar ela vai também ter. Isso também. É como um celular, né? Se a bateria é grande, ela tanto dá mais energia quanto ela precisa de mais energia, né? Sim, exatamente. E até falando sobre viagem, até faço um jabazinho aqui de um trabalho que eu fiz. Eu soltei um texto aqui no Olhar Digital, pra você que tá ouvindo esse podcast, que foi... Eu andei 1.400 quilômetros com carro elétrico pra ver se podia fazer isso. Eu fui até Botucatu, interior de São Paulo, fui, voltei, enfim. Eu conto toda essa história, se você quer saber mais sobre isso e como funciona uma viagem com carro elétrico, que é uma grande dúvida. Até você acabou de fazer, né, Bruno? Exato. Essa dúvida. Dá uma olhadinha lá em olhardigital.com.br, procura por viajamos 1.400 quilômetros pra ver se pode viajar com carro elétrico. É mais ou menos isso. Enfim, você entra lá em carros, né? Que você, veículos de tecnologia. Carros de tecnologia. Tá lá. Exatamente. Aqui na URL é carros, não é veículos. Outra coisa que a gente também me chamou a atenção nessa CES foram a quantidade de lançamentos com o padrão Matter, né? Que são produtos para casa conectada. Esse é um padrão que ele não é exclusivo de uma empresa, inclusive a gente tem várias empresas que estão suportando ele, como Samsung, Google, LG, Apple, Amazon, várias outras. Finalmente, né? Porque a gente tem plataformas distintas de casa conectada. Sim, a Apple tem a dela, que pouca gente usa, a Amazon tem a dela, o Google tem a dela, a Samsung tem a dela, com os SmartThings, né? Exatamente. A LG com a ThinQ, só eu já contei 5. É uma bagunça, a tendência é que cada vez mais existam mais soluções, só que a indústria está tentando criar um padrão para as coisas conseguirem se conectar. Então você vai poder controlar dispositivos do HomeKit, por exemplo, da Apple, com um dispositivo compatível Matter. Isso aí só vai rolar nos produtos, obviamente, mais recentes, tá? Como, por exemplo, o HomePod novo, que foi lançado, não é com a CS, mas ele tem suporte ao Matter. Foi lançado. Então você poderia controlar uma lâmpada que funciona só com Alexa. Sim. Pra citar pode falar. Não, e eu diria que, na verdade, casa inteligente só funciona se eu tenho um padrão. Porque, por exemplo, eu tenho um abajur com uma lâmpada inteligente que eu comprei já tem um tempinho. E era compatível com a Alexa, com o assistente Google. Só que aí não foi atualizado. Eu acho que era da Xiaomi, inclusive. Não foi atualizado. Deixou de ser compatível com a Alexa. Não consigo mais conectar com a Alexa. Então, precisa do aplicativo da Xiaomi pra isso, né? Da Xiaomi ou pelo Google. Ainda é compatível pelo Google. Mas já limitou um. Mas é um porre você ter que desligar a luz de uma sala falando com a Alexa. Até porque... E aí de outro cômodo falando com o Google. Até porque a gente... Quando a gente vai para um padrão, para uma plataforma, a gente escolhe as entradas. Eu, por exemplo, eu até testei os Nest Audio e o Echo. Acabou que eu fui indo... Eu comprei mais da Alexa e parei de comprar do Google por preferência pessoal. Então, se, por exemplo, não funciona mais com a Alexa, para mim eu perderia a função de
falar pra ela ligar. Isso seria chato, entendeu? Muito. Aí eu teria que ser obrigado a comprar um do Google pra juntar com os outros. Olha a bagunça que fica isso, né? Felizmente a gente tem um Matter aí que vai ser essa, digamos, essa... Salvar. Essa, É USB, a essa porta pedra USB, de né? Rosetta, assim, só pra gente citar. Vai ser uma forma de você conversar entre diferentes É o que foi a porta USB, né? Quem lembra de computador nos anos 90, 2000, a quantidade de portas que tinha lá. Agora o USB resolve tudo. Tudo bem que o USB por dentro é uma bagunça, mas por fora é uma porta. Sim. Né? E a Samsung apresentou um bom exemplo de um aparelho com compatibilidade Matter, que foi o SmartThings Station, que é aquele carregador sem fio muito simpático, que tem um botão e qual você pode programar diferentes coisas para comandar uma casa conectada. E esse produto, a princípio, ele não viria para o Brasil, tá? Mas eu andei conversando com o pessoal da Samsung lá, falando, gente, esse produto tem tudo a ver com o Brasil. Ah, não, mas lá a gente já tem a TV que funciona como hub SmartThings. Beleza, mas nem todo mundo tem dinheiro para comprar uma TV. Às vezes você quer... um carregadorzinho. Um carregadorzinho. De, sei lá, R$200, né? Então existe a possibilidade, sim, deles trazerem esse produto para o Brasil. Nick Ellis convencendo graças a ao Samsung. Nick, exato. Eu fiquei num Agradeçam papo ao lá Nick. muito profundo lá com eles, falando, gente, olha, o brasileiro, ele gosta de produtos acessíveis, entendeu? Nick Ellis comprovando que contatinhos salvam até a empresa, o marketing da empresa. Sim, gente. E agora vamos falar um pouco sobre as bizarrices da CS, né? Minha parte favorita. A parte mais bizarra da CS esse ano foi o Withings U-Scan. Esse aparelho, o Fogaça vai descrever para vocês, mas ele é uma coisa bem curiosa. Withings é uma marca mais conhecida lá nos Estados Unidos. Tem relógio. É uma marca francesa de coisas balança, né? Balança Tem balança. conectada. Coisas conectadas. A Withings, ela faz relógios muito bons, até relógios híbridos legais e tal. E ela lançou um tal de U-Scan. O que é esse U-Scan, Fogaça? Boa pergunta. Ele analisa o seu pipi. Quer dizer, o seu xixi, que pipi pode ser também outra coisa. Mas enfim, o seu xixi. Ele analisa a sua urina. Exato. Exatamente. E aí, o que ele faz? Ele diz quanto você tem de cetonas, de vitamina C, qual o pH e até indicar a saúde dos rins. Sim. É óbvio, a própria marca diz, isso não substitui um médico. Assim como o medidor de batimentos cardíacos do seu Apple Watch, do seu Samsung Galaxy, blá, blá, não substitui um cardiologista. Exatamente. Mas ele é uma forma de alerta, do tipo, olha, é bom você dar uma olhadinha nisso aqui, entendeu? E aí, e pras meninas, pras mulheres também, ele consegue identificar como tá a ovulação e em que nível do período menstrual você tá, em que momento dele, que tem outras medidas, né? Essa análise, ela acontece com cartucho, óbvio, né? Senão vai acumulando lá, você vai errando a medida. Isso que eu queria entender, você mija em cima do negócio? Mija. É um adaptadorzinho que você bota na sua privada e você tem que mirar nele. Sabe aqueles sabonetinhos que você pendura na lateral da privada? É meio que isso. Só que pra que ele faça a medição correta, ele fica na frente. Então, homens, vocês têm que fazer o xixi sentados. Até recomendo que façam, porque é mais higiênico. Exato, mas, enfim, independentemente se você tem isso ou não. Façam, é melhor, vai espirrar menos. Até porque tem uma estatística lá de que quando você não faz o xixi sentado, voa tudo pra fora. É claro, pega abre a torneira a 1 metro de distância do negócio, vai já pra todo lado. Todo mundo que divide banheiro com você vai agradecer. Até você, porque se tiver mais homens... Se for você que limpa o banheiro, você vai se agradecer. É verdade. E aí, você mira lá, e por que ele fica na frente? Porque é meio que onde vai pra homem e pra mulher. É 45 graus pra baixo ali, né? Que vai a coisa, mais ou menos. E aí você mira ali, né? Tenta encaixar o jato ali. E ele tem um cartuchinho que vai analisar, né? Por tantas vezes. E aí você troca esse cartucho. Tem custo, óbvio, não é barato, mas é uma ideia legal pra... Sim. De novo, não é pra você substituir o médico, mas é pra você ter um acompanhamento mais diário de como tá a tua saúde. Que é um acompanhamento que você faria, sei lá, uma vez por ano no médico. Tem um detalhe interessante, pode falar. Não, eu acho que é um produto particularmente interessante para quem já tem algum tipo de problema de rim, sabe? Que alguém já acompanhamento sabe, melhor, né? Você leva isso como acompanhamento, em vez de ir no médico uma vez a cada
Não, você continua indo, mas pode ser que você identifique mais rápido algum problema. Sim. E qualquer coisa de saúde, antes você identificar melhor. Porque imagina, se você foi no médico, tá tudo bem, mas o problema aconteceu um dia depois. Exato. Se você vai uma vez por ano, você vai chegar lá só um ano depois. Agora, se você vê no gráfico, porque ele dá no celular o gráfico, enfim, quantificar as coisas, você já vai descobrir que dali 2 dias, acho que eu preciso ir. E uma coisa interessante é que esse não era o único gadget que você fazia xixi em cima. Porque lá na CS tinham várias privadas com vários tipos de tecnologia diferentes para analisar a sua urina ou suas fezes também. Tinha uma outra que tinha várias câmeras assim que identificavam exatamente a cor da urina ou das fezes para saber se tinha algum problema. Então não foi o único dispositivo assim ligado a necessidades fisiológicas que eu vi lá na CS. Tinha muita coisa nesse sentido. Então a gente pode dizer que uma das tendências da CS foram gadgets que você urina em cima. Pra saúde, né? Exatamente. Mas aí o meu medo é essas câmeras apontadas pelo isso que eu ia falar, né? Não são câmeras como as nossas câmeras. São câmeras, assim, focadas na tonalidade daquilo. Elas não vão filmar, fotografar o pipiu e o bumbum das pessoas. Elas não vão. Fico feliz. Eu ficaria um pouco encabulado. Eu acho meio estranho também, mas enfim, eu acho que se a pessoa tem um problema de saúde e acha isso interessante, pode ser uma boa solução. Uma forma mais barata, pode parecer que não, mas mais barata de acompanhar a saúde. Sim. Que é muito mais caro você ir várias vezes no médico só pra acompanhar. Sim. Você pode até eliminar isso. E eu achando que o máximo de tecnologia de banheiro era a privada japonesa com botão pra fazer esguicho, né? Essa aí ficou, tipo, pra trás, porque agora já tem um monte de coisas novas lá na CS. Uma coisa que a gente também tem que citar aqui é o Yoga Book 9i, o notebook de 2 telas. Saindo da privada e indo pro computador? A gente tá aqui falando de várias coisas, pra vocês não ficarem de saco cheio também, né? A gente tá sortidos aqui. A gente tem Hoje é um episódio com mais de meia hora, então... Sim. Vamos lá. O Yoga Book, ele é o 9i, ele é um notebook com 2 telas, né, Nick? Notebook com 2 telas, e não só isso, mas ele também vem com um tecladinho, com o suporte e uma caneta estilos. Então ele te deixa você trabalhar com essas 2 telas da maneira que você quiser. Você pode colocar uma aqui, outra aqui em cima e o teclado embaixo. Pode colocar uma lado ao lado com o teclado embaixo também. Pode digitar na tela se você quiser deixar o teclado em casa. Vira um teclado virtual, né? Exatamente. E aí vira como se fosse um notebook de, 12, 13 polegadas, né? Então eu achei que ele dá essa flexibilidade para o usuário muito interessante. Ele oferece muitas possibilidades de uso. Eu acho que vale a pena a gente citar aqui. E o bacana é que a gente tem algumas tecnologias de notebook tela dobrável. A Lenovo mostrou, né? Com o ThinkPad, a Asus fez a mesma coisa. E tem vantagens, né? Você tem uma tela só, que é gigante. Sim. Nesse caso, ela tem mais ou menos isso. Você tem um espacinho ali no meio, mas ele acaba virando um notebook que vai durar mais. Porque a durabilidade da tela dobrável é de 30 mil dobradas. Pois é, fora que o custo, né, de um produto com 2 telas e o outro menor. com uma tela gigante dobrável é bem menor. Tecnologia nova. Tanto que é por isso que um Galaxy Fold custa tão mais caro que um S22 Ultra da vida. Que tem até um hardware melhor, né? Sim, exatamente. O HTC Vive XR, pra quem ainda usa realidade virtual aumentada. Aumentada sim, eu concordo. Realidade aumentada virtual, eu falo, meu amigo, a coisa não tá muito andando nesse caminho mais, né? Mas é que ele é um relógio, um óculos muito menor do que um headset. Pois é, ele é mais leve, né? Pois é, ele é mais leve e menor do que o Quest Pro VR, por exemplo. E não é só mais leve, é quase a metade do peso. Muito consideravelmente mais leve, né? E deve custar mais barato também. Sim, você diminui o número de peças. Porque ser mais barato que o Quest Pro VR não é muito difícil. Exatamente. É caro demais o negócio. Sim. E passando, a gente também teve a Samsung apostando mais em OLED. Sim. Porque antigamente a Samsung, quem apostava em OLED era a LG. E aí a Samsung, como é rival ali, conterrânea, fala, eu vou postar em outra coisa. E não deu muito certo, né? Abriu mão. Deu certo. Eles têm a Quantum LED, né? Que é uma TV muito legal. Sim, mas ainda é LCD, né? Tem um mercado.
Por melhor que seja. Pois é, mas a LG tá completando nessa CES 10 anos de OLED, né, de TVs OLED, e a Samsung lançou a segunda geração, porque ano passado eles lançaram a QD OLED, né, e esse ano eles simplesmente mudaram o nome e virou só Samsung OLED. Tá? E essa TV, ela realmente é incrível, ela é muito legal, ela tem um brilho, umas cores muito bonitas, contraste. São dados inerentes ao OLED, né? O OLED sempre te dá um contraste melhor, um brilho mais alto, cores mais vivas. É só ver por que a tela de um... E aí eu falo com tranquilidade, até de um Galaxy intermediário tem, porque a tela Super AMOLED é OLED. Sim. Quando a gente fala Super AMOLED, é só um OLED que a Samsung faz. Tanto que é por isso que o iPhone usa só OLED, porque às vezes da Samsung, às vezes da LG. Sim, mas a coisa que mais me impressionou em termos de TV lá da Samsung foi a microLED. Porque a gente tá acostumado com as microLEDs gigantes, tipo The Wall, aquelas coisas, uau, né? Isso aí vai custar uma fortuna. The Wall é pra corporativa até, né? É pra um hotel, pra um... Você não vai você colocar pode 97 montar polegadas na sua casa. Você pode montar o tamanho que você quiser, porque essa tecnologia ela é modular. Então você pode criar uma tela. Não só o tamanho, mas o formato, né? O formato. Você pode fazer umas coisas irregulares. E se quebrar um desses painéis, você pode simplesmente ir lá e trocar esse painel sem precisar trocar tudo. Legal. A Samsung está conseguindo trazer essa tecnologia mais para próximo do consumidor, apesar de ainda ser muito cara. Dessa vez eles têm um tamanho normal, de 76 polegadas, normal entre aspas, porque para mim ainda é bem grande. Para minha casa seria gigante. Mas é uma TV mais fácil de você comprar do que aquelas monstros lá, aquelas coisas monstruosas. E aqui é a mesma tecnologia. Se você tiver uma TV dessa e por acaso quebrar um dos módulos, você vai poder trocar. E não a TV inteira. Não a TV inteira, exatamente. Então, essas TVs, elas têm um brilho, uma cor, assim, bem microLED é a evolução do OLED. Pra quem não entende, microLED, sabe aquela TV de estádio de futebol, que são vários pontinhos? É aquilo com a distância entre os pontos muito pequena. Muito menor, é esmagar ela, então ela acaba sendo a evolução do OLED, praticamente. Ela tem mais ou menos o mesmo benefício, só que com um material mais durável e às vezes até com burn-in menor, né? A probabilidade de burn-in. Enfim, estamos chegando aqui na parte do pavilhão norte da CES, que seria o pavilhão de carros, né? É mesmo, a CES ela vem, e isso assim, eu comecei a me aproximar bastante, você tá com essa editoria de carros, né, Nick? Então, por isso que eu acabei me aproximando bastante. Nos aproximando. Da indústria automotiva, tanto que eu aprendi. Eu falava automobilismo é o esporte. Exatamente. Automotivo é o setor. Né? Mercado automotivo. E eu comecei a ouvir das pessoas que cobrem só automotivo, que no nosso caso, que a CES está roubando o espaço dos salões do automóvel. Sim, isso tem rolado muito, realmente. Cada vez mais, Cada vez mais, porque desde a época que a gente ia lá em 2012, 2013, a gente já sentia que essa era uma tendência. Exatamente. Mas era bem assim, era o canto do pavilhão. Né? Agora é inteiro. Hoje em dia a gente tem muito mais esse tipo de tecnologia, e não só de carros elétricos, mas também de barcos elétricos, de outros tipos de mobilidade, né? Mobilidade, ônibus elétricos, exatamente. Veículos autônomos para você te levar de um lado para o outro, né? No commuting, que seria essa ida e volta pro trabalho. Commuting é o ônibus, né? Commuting é quando você tá indo pro trabalho e voltando, é aquele tempo que você ouve um podcast, aquelas coisas todas. Você tá vendo esse episódio? Exatamente. Então a gente teve várias tecnologias bem legais sendo apresentadas lá. Então, eu gostaria de destacar que a gente já falou bastante do BMW D. Porque chamou uma atenção. Falamos também, exatamente, da Volkswagen, né, do ID7, mas é legal a gente falar da parceria da Sony com a Honda, né? Então eles fizeram uma empresa nova, a Sony Honda Mobility, para criar um veículo novo que é o Afeela, que apesar desse nome bem maluco, né? É difícil, né? Ele tem muita tecnologia embarcada, ele tem primeiro que ele é um carro PlayStation. Então você pode jogar seus jogos favoritos nesse carro, pra lá e pra cá. Ele tem 45 câmeras e sensores, ele tem um sistema de direção autônoma. 45, e eu feliz com a câmera de ré. Que é uma. Sim. E vamos lá, tem sensor de estacionamento, tem 4 atrás. Então tem 5 sensores. Nossa. Tem 45. Muito mais, Só fazendo um adendo, na verdade, agora falando tudo isso, pra mim faz bastante sentido que a CES comece a ter muito mais carros. Sim. E que roube realmente a atenção do salão do automóvel. Porque eu lembro que eu ia bastante no salão do automóvel
na minha adolescência eu ia com meu pai, e eu lembro que... Lá no AMB, né? Lá no AMB. E aí eu lembro que tinha muito foco em motor, em carro potente, etc. E é óbvio que tinha questões de tecnologia, painel, na época, ainda, né? bem sucinta. E aí a gente fala de carro hoje em dia, a gente tá falando muito mais de tecnologia geral, assim, a gente tá falando de entretenimento, a gente tá falando de inteligência artificial, a gente tá falando de um monte de coisa que encaixa muito bem na CES. Uhum. E a gente tem que dar abraço a torcer agora, porque por mais polêmico e errado que seja em muitas vezes, a gente sabe que é Elon Musk que fez essa coisa andar, né, com a Tesla, que o Tesla é literalmente um software com rodas. Sim. Ele, assim, a parte de carro dele é legal, mas o negócio doido dele é o software. Né? Eu já queria falar do Tesla rapidinho, porque tem um detalhe aqui pra contar pra vocês. Envolve a CES. Só, exatamente. Indiretamente, diretamente. Eu queria citar uma coisa que você falou já, um detalhe interessante da fila, é que você pode mostrar animações ou personalizadas, ou marcas personalizadas nas luzes traseiras. Então você pode se comunicar com as pessoas que estão atrás de você na estrada como você quiser. Então você pode xingar o cara, você pode falar, vai mais devagar, olha o tá muito perto disso. pro meu gosto. Isso tudo dá uma personalidade ao veículo, que foi uma outra coisa que a gente sentiu bastante, que a BMW procurou fazer no D. Então a mesma coisa que a Honda e Sony. A Sony, né? Exatamente. E outra coisa interessante também de falar disso é que a Sony, com essa parceria com a Honda, eles estão conseguindo deixar a Apple para trás, porque a gente sabe que a Apple está desenvolvendo um carro faz tempo, mas a Sony, né, uma empresa de produtos para o consumidor, conseguiu chegar antes, conseguiu apresentar Antes que a Apple, né? Que você fala tanto do carro da Apple, exatamente, né? O carro da Apple ainda é uma promessa, né? Ainda não sabemos nada. Promessa de rumor, A única né? coisa que a gente sabe é que quando ele for apresentado não vai ser na CES, porque a Apple não gosta da CES. Vai ser no evento pra Apple, né? Sim. E essas coisas de segurança também. Outro detalhe também que me chamou a atenção na apresentação e no stand da Samsung foi essa tecnologia da Harman, que é uma empresa da Samsung, né? Uma subsidiária, que tem uns sensores que percebem se você está ficando com sono e se você está começando a dormir. E aí eles te acordam para você não sofrer um acidente, né? Porque isso é uma coisa muito comum para quem sabe tá dirigindo, né? Quando você tá chegando perto do seu destino final, às vezes bate aquele cansaço e de repente não é um cafezinho ou outro, né, que vai te acordar. Então essa tecnologia eu achei bem interessante. Mas sim, a CES está cada vez mais tomando o espaço de vários salões do automóvel. É claro que temos muitos salões do automóvel por aí que ainda tem a sua força, né? Relevância, pois né? Por mais que agora mesmo teve o de Tóquio com alguns lançamentos. A própria CES, né? A gente falou Volkswagen, BMW, a Mercedes, ela não lançou nada, mas ela mostrou um carro com Dolby Atmos, com mais de 30 caixas de som dentro do carro. Impressionante, viu? A fila, né? A fila, enfim. A fila. 45 coisas. Teve uma moto que acelera mais que uma Ferrari. Sim. Que tava lá toda a cara de cyberpunk malucona. A Samsung e a LG mostrando cockpit digital, daí não é carro, mas sim uma solução pro motorista. E até essa da Harman que eu te falei era uma dessas. E até a RAM, né, que é muito famosa de picape nos Estados Unidos, porque é uma feira americana, né? Sim. Que mostrou um conceito de picape do futuro lá. Então, assim, você tem marcas muito conceituadas aí a Volkswagen é uma das mais antigas, né, que tá nesse meio. Sim. Né? A GM também mostrou coisas lá, enfim, deu ideias. Sim. Ela é um salão automóvel do inverno do sul, porque o salão de Detroit, que é lá em cima, também é no inverno, e é no inverno maluco de frio, hein? Ah, sim. O pessoal pode falar, mas o que a Honda tá fazendo com a Sony? Porque a Honda também já é uma montadora, ela poderia fazer seu próprio carro elétrico. A questão é aquilo que a gente comentou mais cedo, os carros japoneses, eles são mais focados em combustão mesmo, não em motores elétricos. Então a Sony, a Honda tá aproveitando um expertise da Sony, a Sony tá aproveitando o expertise da Honda, e as duas estão se unindo para fazer um produto melhor, né? É uma mão que lava a outra. Exatamente. E agora falando sim da Tesla, né? Eu tava doido para ir para CES desde 2021.
desde do ano passado, ano retrasado agora já, porque o Vegas Loop, né? O que é o Vegas Loop? Ele é um projeto da Boring Company do Elon Musk, de fazer túneis embaixo de Las Vegas, que são nos quais você anda de Tesla, tá? Dentro dos túneis, e fazem você chegar de um ponto a outro da cidade. É tipo um metrô, né? É tipo, Só que com um carro. Com Teslas, exatamente. E aí a ideia é o seguinte, por enquanto ainda a gente tem pouquíssimas estações, então as estações elas estão dentro do Centro de Convenções de Las Vegas, que é onde rola, digamos, 80% da CES, né? Tem outras coisas que acontecem em hotéis separados. Bem distantes um do outro. Exatamente. Mas nesse caso aqui, qual é o percurso que eles estão fazendo, o Vegas Loop, né? Então eles andam dentro da feira, você pode ir de um... No subsolo. No subsolo. Você pode ir do Hall Sul até o Hall Norte ou até o Hall Oeste, que é o novo. Você pode ir com o Tesla. Então você entra numa estaçãozinha, tem uma que você desce a escada rolante, e aí tem vários Teslas e 2 túneis. Aí você entra nesse túnel, o túnel tem umas luzes RGB, parece que você tá num videogame. E fica mudando de cor, sabe? Tipo um arco-íris, assim, você vai andando, ele vai azul, pra vermelho, dar mais FPS. Verde. Nossa, é um barato, cara. E você chega, tipo, uma caminhada que você ia fazer em 25 minutos, mais ou menos, você chega em 2 minutos, 1 minuto e meio. Então isso foi muito legal. Eu gostei bastante. Tem um vídeo aqui no boletim que a gente fez, eu empolgadíssimo testando o Vegas Loop, né? E a ideia deles é o seguinte, ligar a cidade inteira. Então você vai poder ir pro estádio... É literalmente um metrô, né? Exatamente, você vai poder ir pro estádio do Las Vegas Raiders, que fica um pouco mais longe, assim, Você vai poder passar por todos os hotéis da Strip, né, que é a Las Vegas Boulevard, é a rua mais famosa. Num dos hotéis mais recentes, né? Por enquanto, a única estação que tem, além do LVCC, é essa do Resorts World, que foi o último hotel que foi inaugurado em Las Vegas em 2017. Só para você ter uma ideia, em La Strip, né, que é essa rua principal, o último hotel que tinha sido construído antes desse tinha sido o Cosmopolitan em 2010. Então já tinham 7 anos sem nenhum hotel novo. Então esse hotel novo ali tá bombando, ele já tem a estação do Loop. Se você ficar hospedado nesse hotel, você pode ir para os eventos no centro de convenções e voltar de Loop. E quem tá registrado no evento não paga nada. Se você tiver com um crachazinho do seu evento, você entra lá. Era uma demonstração da tecnologia. E mais tarde essas corridas vão ser cobradas, né? E você vai ter uma estação que vai inclusive até o aeroporto de Las Vegas. Então você vai poder chegar do seu voo, entrar num túnel, pegar um Tesla, e aí os Teslas, eu fiz uma pesquisa rápida lá, tinham 82 veículos ali atendendo a CES, então aí eram Teslas Model Y, Teslas Model 3, são vários tipos de Tesla, assim, e aí, dependendo da sorte, você ia em um ou outro. Mas entendeu? era autônomo ou não? Não é autônomo, tem um piloto ali, tem um motorista, exatamente, uma pessoa dirigindo. A ideia deles é que seja autônomo no futuro, mas por uma questão de logística, por enquanto é mais fácil eles colocarem esses motoristas, e é todo mundo contratado, são empregos temporários, né? A pessoa trabalha ali durante o evento e depois as estações são fechadas porque eles estão ainda planejando como é que isso vai ser. Mas de qualquer maneira a cidade de Las Vegas já encomendou acho que 32 estações e vai ocupar, vai ter uma extensão de mais ou menos 50 e poucos quilômetros. Então isso não tem assim a ver com a CES especificamente, mas é uma tecnologia, né, uma forma de transporte urbano criada para atender a CES, então acho que a gente não custa a gente falar dela aqui. E foi tão divertido, gente, entrar no túnel, entrar no buraco ali, entrar pelo cano do Elon Musk, foi muito legal. E aí você pode falar, não, mas Las Vegas não tem ônibus, metrô? Não, tem ônibus sim, só que tem trânsito. E tem trânsito, e tem metrô. Tem um monorail. É um monotrilho que tem, sei lá, 6 estações, nem chega no aeroporto, ele anda basicamente na Strip. Ele vai da Strip pro centro de convenções e volta, só que ele só atende alguns hotéis, então se você tá no hotel errado, você tem que andar pra caramba pra chegar já. Ele realmente, ele não serve, ele serve pouco até pro próprio turista. E muito menos pro morador, né, de lá. Uma coisa que eu achei interessante no Vegas Loop é que, tipo, 0 fila, sabe? Você entra, tem, sei lá, uma pessoa na sua frente e essa pessoa, ela vai sair em 5 minutos e você já vai estar lá. Então não tem aquela de ficar
será que eu vou pegar uma fila gigantesca? Por exemplo, para voltar lá tem um shuttle service, né, que você entra. Vai pra vários pontos da cidade. E aí você pega um trânsito assim fenomenal, porque tá todo mundo lá com a mesma ideia, né? Ou pegando um Uber, ou pegando um shuttle, táxi, um ônibus, um táxi, coisa. e todo mundo ficando parado no trânsito. Com o Vegas Loop, você vai por baixo da terra e chega nos lugares. É o barato do metrô, né? Exatamente. E o monorail você vai por cima também, só que o monorail, serve quase como nada, eu já te falei, né? ele tem uma fila bizarra. Não, e serve muito todo pouco, mundo né? usa aquele... Exatamente, todo mundo usa o monorail pra ir e voltar. É. A minha sensação é que o Vegas Loop tinha gente que não sabia ainda. Então, tipo, sabe... Mas não tinha uma placa? Eu Tipo, falei, Vegas Loop tinha uma aqui. placa, mas tipo, eu falei pra várias pessoas, falei, gente, pega o Vegas Loop, pega o Vegas Loop, pega o Vegas Loop, e aí várias pessoas foram lá, inclusive fizeram vídeos também, porque não tem como, você entra lá, você fica empolgado, entendeu? E é isso, essa CS foi muito divertida, foi aquela loucura, né, que vocês sabem como é que é, de tipo, pouquíssimo sono e muito trabalho, mas fazendo as coisas que a gente mais gosta. Trabalhando... Que é ver, tipo, lançamentos, ver coisas incríveis acontecendo, ver, tipo, novas tecnologias, novas tendências pro futuro. Então, eu não me canso, pelo menos até hoje, eu não me cansei ainda da CS. Trabalhando 18, 20 horas por dia. Exatamente. Porque não é só na feira, né? Aí depois tem o jantar de negócio, tem a proximidade. E isso é um exemplo que você deu agora. Sem essa proximidade, você não saberia que seria lançado no Brasil, você não estaria próximo da empresa, enfim. Nossa, sim. Então, assim, é um trabalho que Tem uma série de trabalhos que eu fiz lá ou na sempre CS, de convenções, é só um momento da feira. Tem todo o restante depois. Tem né? workshops, tem coisas específicas, ou de repente round tables, assim, de mesa Com redonda, que executivo. você conversa com o executivo, que são coisas que eu aprendo, de repente, e eu nem vai virar post ou vídeo, porque é uma coisa muito específica. Mas mais pra frente no ano, quando eu fizer um review de uma TV X, eu vou saber coisas que eu não sabia antes. Então a gente tá se preparando também pra poder atender vocês melhores. Né? Teve, por exemplo, em 2016, que foi uma que eu fui, eu lembro que tinha... A gente tá falando agora de telas dobráveis, né? Mas em 2016 a LG mostrou numa sala fechada, e eu tava lá, eu consegui entrar, uma tela enrolável, que parecia um cannoli, que é aquele doce italiano, né? Enroladinho assim, e com vídeo passando lá dentro. E essa tela aí foi uma das coisas que eles usaram pra fazer a TV transparente. Aí você pensa, é um negócio que tá há 6 anos. Não são tecnologias perdidas, são tecnologias que estão desenvolvendo e que vão ser aproveitadas ou não, né, em produtos futuros. Naquele momento era só uma ideia maluca que hoje já tem. Até teve, acho que ano passado que foi aquela TV da LG que você falou, né? Que ela levanta de um móvel. Ela usa a ideia de 2016 num produto que foi em 2021, Exatamente, 2022, né? Exatamente. Mas enfim, foi um evento muito legal. A gente tem mais de 100 posts lá no Olhar Digital, vários vídeos produzidos durante a CES. A gente convida vocês para conhecerem todo esse material. A gente teve um sucesso de audiência incrível com essa CES, assim, muito maior do que no ano passado, por exemplo. Centenas de milhares de page views, o pessoal muito interessado em tudo que a gente estava falando. Sim. E foi um prazer estar lá de Las Vegas conversando com o pessoal aqui no Boletim todo dia, conversando com o Lucena. E é isso, estamos prontos já para os próximos eventos. Daqui a pouco a gente tem a MWC chegando. Exatamente. O Fogaça está indo semana que vem para São Francisco para o lançamento da linha Galaxy S23. Exatamente, para o Unpacked da Samsung, o primeiro do ano. Que são 2, né? Tem o primeiro agora que sempre é dos Galaxy S, sempre, dos últimos 6, 7 anos. Depois tem o dos dobráveis. E depois em agosto, que era dos Note. Era agora da linha Note, que subiu no telhado. E agora temos os seus herdeiros, que são os dobráveis. Os dobráveis, Flip e o Note virou o Ultra, né? Exatamente. Enfim. O Note virou o Ultra e rola os boatos de que vai virar o Fold 5, também vai ser o Que Note, vai literalmente virar um caderninho de anotações, né? Um caderninho de 14 mil reais. Mas é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Pedimos desculpas aqui pela longa duração desse A gente vai papo. terminar antes de fechar 1 hora, faltam 3 minutos. Então é isso. Fiquem ligados aqui. A gente está muito feliz de estar voltando com o podcast Sync. E sempre que vocês quiserem falar com a gente, usa a hashtag SyncPodcast ou Podcast Sync, como você quiser. Sync com Y. Isso, Sync com Y. É muito importante. E conversa com a gente, manda suas dúvidas, manda sugestões de programas pra gente gravar aqui. Exatamente. E semana que vem a gente tá de volta.
Pensa que esse episódio de 1 hora é pra compensar o que a gente deixou de fazer. Exatamente, na semana passada. Pra compensar a folga, que a gente não tirou folga, mas a gente deu um descansinho aqui. É isso aí, gente. Sim. Então até a próxima e sempre um prazer. E vamos agradecer aqui a nossa Exatamente. equipe. Sim. Nossa equipe técnica aqui, o nosso querido Mário Curti aqui, que hoje tá fazendo a câmera e áudio, né? Porque o Deoclésio tá de férias. Exatamente. O nosso querido editor de vídeo aqui, o Leandro. Leandro Santos. Leandro Santos, um abraço, Leandro. Muito obrigado pelo apoio. A gente não seria nada sem a nossa equipe. Com certeza. E semana que vem estamos de volta. Valeu, gente. Até mais. Valeu, tchau. galera. Até semana que vem.